Olá, este é o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto idosos. O fato que vamos relembrar neste episódio é: novos normativos fortalecem a articulação federativa da pauta do envelhecimento. Em 2024, a governança dos direitos da pessoa idosa deu um passo importante com a aprovação do novo regimento interno do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, formalizado pela Resolução CN-DPI número 74, de 14 de agosto, publicada no Diário Oficial da União, o que atualizou regras de funcionamento, competências e composição do órgão para alinhar sua atuação ao marco legal vigente e às prioridades da Política Nacional do Envelhecimento. O ato foi deliberado na 6ª reunião extraordinária do colegiado em 8 de agosto e trouxe, entre outras disposições, a revogação da Resolução nº 63 de 11 de março de 2022, que dispunha sobre o antigo regimento interno do Conselho, sinalizando a atualização institucional orientada por evidências e por demandas de articulação interfederativa e participação social. O texto consolidou que o CN-DPI é órgão deliberativo integrante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a finalidade de elaborar diretrizes, acompanhar e avaliar a Política Nacional da Pessoa Idosa, em consonância com a Constituição, o Estatuto do Idoso e a Lei 8.842 de 1994, conhecida como Política Nacional do Idoso. Essa definição reforça o que já estabelece o Decreto 11.483, de 6 de abril de 2023, que organiza o Conselho na estrutura do Executivo Federal e baliza sua missão de coordenação, monitoramento e avaliação de políticas do tema. O novo regimento também detalhou competências estratégicas como propor objetivos e prioridades da política voltada aos idosos, supervisionar e avaliar sua execução e apoiar conselhos e órgãos estaduais, com ênfase explícita em estimular a criação e o fortalecimento de conselhos e fundos nos estados, municípios e no Distrito Federal, algo central para sustentar a capilaridade da pauta do envelhecimento no território. Entre as atribuições, o CN-DPI passa a planejar, organizar e coordenar a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, monitorando seus desdobramentos, o que aprofunda o papel do colegiado como articulador de diretrizes e como ponte entre deliberações participativas e implementação governamental. O regimento fixou ainda a composição paritária de 36 conselheiras e conselheiros, sendo 18 do governo e 18 da sociedade civil, distribuídos por ministérios e entidades, reafirmando o princípio de equilíbrio entre Estado e sociedade na condução do controle social de políticas de envelhecimento. Ao publicar o texto em plataforma pública e no Diário Oficial da União, o governo ampliou a transparência sobre regras internas e sobre o escopo de atuação do Conselho, facilitando o acompanhamento por gestores, pesquisadores e organizações da sociedade civil. No fim de 2024, o Conselho deu sequência a essa agenda normativa com a Resolução CN-DPI número 77, de 9 de dezembro, que dispôs sobre o Cadastro Nacional dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, definindo responsabilidades dos Conselhos Nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais na alimentação e manutenção de informações, um passo decisivo para padronizar dados e fortalecer a coordenação federativa. Ao estabelecer parâmetros e papéis para cada nível da federação,
A resolução criou base para um repositório atualizado que permita mapear a presença, o funcionamento e as capacidades dos conselhos locais, condição necessária para orientar apoio técnico, formação e priorização de recursos em políticas e fundos do idoso. Essa medida complementa a missão regimental de estimular a criação e o fortalecimento de conselhos, oferecendo um instrumento de gestão e monitoramento que reduz assimetrias de informação entre entes federados e facilita o controle social. A publicação em ambiente oficial e a clareza sobre a divisão de competências aumentam a previsibilidade e a responsabilização do sistema de conselhos, com efeitos diretos na governança compartilhada do envelhecimento. A combinação dessas duas normativas em 2024 responde a um desenho institucional mais amplo previsto no Decreto 11.483 de 2023, que fixa a natureza deliberativa do CNDPI e sua posição na arquitetura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, fornecendo lastro jurídico e organizacional para que deliberações e cadastros se transformem em ação pública coordenada. Didaticamente falando, o regimento organiza quem decide e como decide, enquanto o cadastro organiza quem existe e como opera no território, e juntos criam as condições para planejamento, execução e avaliação de políticas de forma mais consistente. Em paralelo, a convocação da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa para 2025 já trouxe como um dos eixos a consolidação e o fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos, o que alinha o ciclo participativo com a infraestrutura normativa construída em 2024. Essa convergência entre conferência, regimento e cadastro facilita transformar diretrizes em rotinas e processos, reduzindo o intervalo entre diagnóstico, deliberação e implementação. Para estados e municípios, a clareza regimental sobre apoio e estímulo à criação de conselhos e fundos, combinada com a obrigação de alimentar um cadastro nacional, eleva o padrão de institucionalidade e cria incentivos para formalização, regularidade de reuniões, composição e transparência de decisões. Em termos práticos, conselhos locais passam a contar com um referencial claro de governança e com um canal federativo para troca de informações, recebimento de orientações técnicas e participação qualificada em conferências, oficinas e planos intersetoriais, o que tende a melhorar a qualidade das políticas no chão do território. Também se abre caminho para vincular dados do cadastro a critérios de priorização de apoio técnico e financeiro, ampliando a efetividade do Fundo Nacional do Idoso e de parcerias com fundos estaduais e municipais, outra competência prevista ao CNDPI. Ao mesmo tempo, a padronização de informações facilita a pesquisa aplicada e a avaliação de políticas, nutrindo decisões com evidências e permitindo comparações temporais e entre entes, algo fundamental para um país como o Brasil, de dimensões continentais. 2024 marcou, portanto, a reorganização do centro e das pontas da governança dos direitos da pessoa idosa. No centro, com um regimento atualizado que fortalece o papel deliberativo, paritário e coordenador do CNDPI. Nas pontas, com uma resolução que cria o Cadastro Nacional dos Conselhos e distribui responsabilidades para manter a malha ativa e monitorada, conectando informações locais a decisões nacionais. Esse arranjo encontra respaldo no decreto que enquadra o Conselho e dialoga diretamente com a agenda da Conferência Nacional, compondo um ciclo que vai do desenho institucional à prática federativa e à participação social, com potencial de impacto concreto na vida de quem envelhece no Brasil.
aí, você já conhece tudo que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!